Olá, sejam bem-vindos ao canal. Estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Meu nome é Michele, sou médica veterinária. Eu não atuo, mas se você quer alguma recomendação de clínicas veterinárias, de pet shops para cuidar do seu pet, entre em contato comigo lá no Instagram, tá bom? E se você quer divulgar o seu negócio pet comigo, entre em contato comigo lá no Instagram também. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é em relação às festas de fim de ano e os nossos pets e os perigos que isso pode trazer para eles. Então fiquem aqui comigo e você vai receber todas as informações para cuidar super bem do seu pet. Então, nessa época do ano, as pessoas estão super empolgadas, sabemos que as pessoas querem festejar, querem comemorar o Natal, a virada de ano. É um período muito movimentado, né? Então as pessoas estão ali recebendo visitas, estão viajando, tem os fogos, muito barulho, muito som alto, muito movimento, né? Você recebe visita, às vezes a visita traz criança junto e você compete ali no meio de tudo isso. É muita informação, às vezes, para o nosso cachorro, para o nosso gatinho. E é importante, né, estarmos providenciando sempre locais seguros e uma alimentação segura para eles também, para que eles não sofram nenhum dano nesse período. Muitas vezes eles passam despercebidos, não são lembrados por causa de toda a agitação do fim do ano, mas eles são parte da família também e eles precisam ser lembrados e cuidados nessa época do ano. Então, nessa época do ano, né, toda essa movimentação, todo esse excesso de informação para o pet pode causar uma hiperexcitabilidade no pet, ele ficar absurdamente estressado, trazer ansiedade, medo. E isso pode aumentar muito o risco de acidentes que ele pode sofrer nessa época do ano. Então vamos começar falando dos fogos, né, que é uma das maiores preocupações para muitos donos de pet nessa época do ano. O ideal, quando você pode, é que ao longo do ano você já vai fazendo ali com a ajuda, né, ou de um veterinário ou de um adestrador, que você já vai fazendo ali a dessensibilização do seu pet em relação aos fogos de artifício. Mas se você não conseguiu fazer isso antes, há medidas que você pode tomar para tentar minimizar o máximo possível o impacto dos fogos de artifício para o seu cão, principalmente. O que eu tenho observado, né, pelo menos em termos de, comparando entre cães e gatos, que geralmente os gatos acabam ficando um pouquinho mais tranquilos do que os cães, pelo menos na minha experiência, o que eu tenho observado. Não que eles não se estressem, mas geralmente, né, os gatos estão ali dentro de casa, têm os seus lugares de esconderijo, eles acabam ficando um pouquinho melhores do que os cães, apesar deles terem uma audição também muito boa dos cães, é 4 vezes a mais do que do ser humano, né? Então, assim, eles escutam muito bem, mas pelo menos assim, experiências de cuidar de gatos, de ter os meus gatos, eu vejo que eles geralmente estão mais tranquilos do que os cães em relação aos fogos. Pode ser que você conheça algum gatinho que se assuste tanto quanto um cachorro, mas eu também já vi cachorros que não se importam, que não ligam, então depende muito também da sensibilidade, daquilo que o cachorro já foi condicionado, da personalidade dele, e o gato também é a mesma coisa, né? Eu já vi animais que não se importam e animais que realmente sofrem muito, sentem muito medo. Aqui na minha casa, por exemplo, né, eu tenho animais que não ligam tanto, lá tem um pouco quando tem fogos, mas tem o Valente e qualquer barulho extremo ele sofre bastante. Então eu evito sair nessas épocas do ano, eu sempre gosto de estar presente para poder acalmar ele, né? Ele gosta de estar do meu lado para ficar calmo. Então eu sempre gosto de estar presente para ele não sofrer nenhum dano, né? Para ele não passar mal, não acabar sofrendo nenhum acidente por causa disso. Então, como eu disse, a audição dos cães ele é 4 vezes mais sensível do que a do ser humano. Então, nessa época tem sons inesperados e vai ativar a resposta de luta ou fuga do cão ou do gato, né? Então, eles vão tentar, né, fugir, vão tentar se esconder. Alguns vão latir, vão ficar mais ou menos ali, então não sofre tanto risco. Mas o pior é quando o pet realmente fica muito estressado, né, tremendo, tentando se esconder, com muito medo e nada consegue acalmar esse pet. Realmente é um sofrimento muito grande para eles. Porque se para nós o som já é alto, né, para uma pessoa neurodivergente também já é muito alto, agora para um cachorro é muito, muito mais alto o som dos fogos, do som alto, muita gente, tudo isso realmente é muito assustador para eles. Então, o que você pode estar fazendo para proteger o seu cão nessa época do ano? Você escolhe um cômodo da casa que é mais isolado, que está mais distante, né, dos barulhos de fogos. Deixa a luz acesa, liga um ventilador, uma TV com um som baixinho, põe um lo-fi ou músicas específicas para cachorro, sabe? Baixinho ali tocando. Feche muito bem, gente, os portões, as janelas. Se o animal estiver num quarto
Feche as cortinas também, para ele não ficar procurando, né, lugar para escapar, ficar olhando para fora, para não correr risco também dele pular uma janela, porque tem cachorro que salta de lugares altos no medo, no desespero de se defender dos fogos, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então deixe uma caminha confortável, cobertores para ele, se for um lugar com ar-condicionado, né? Se for quente, aí não deixa não. Mas deixa uma caminha, um lugarzinho confortável para ele, cheiros que ele gosta, brinquedos que ele gosta, né? Você pode tentar também o Adaptil para os cães e o Feliway para os gatos, pode ajudar bastante também. Não usem a cepromazina, porque a cepromazina vai deixar ele meio sedado ali, mas não vai tirar o medo, não vai diminuir a audição dele. Então imagine você estar meio paralisado, meio sonolento e mesmo assim continuar tendo acesso a um estímulo que te causa muita dor e muito sofrimento. Aí você vai aumentar mais o sofrimento do seu pet ainda, se você usar esse tipo de sedativo. Não brigue com ele, não repreenda, não tente também consolar ele em excesso. Porque se você ficar muito desesperado junto com ele, mais desesperado ele vai ficar. Você tem que passar calma para ele. Você tem que passar um lugar seguro. Você tem que ser um porto seguro para ele, mas sem desespero. Por exemplo, o Valente, ele fica mais numa parte da casa que tem acesso a uma área, uma varanda grande aqui. Então, quando vem algum barulho muito intenso, por exemplo, o carro do Fumacê, ele quase se desespera. Fogos, eu deixo ele ir para dentro de casa, aí eu converso com ele, tá tudo bem, Valente. Uma coisa que eu vi, que eu fiz hoje e que eu já vi muitos profissionais até reprovarem, é colocar algodão no ouvido. Eu coloquei hoje, fiz o teste, coloquei algodão no ouvido do Valente e ajudou bastante ele se acalmar. Então, ter a minha presença, ele me ver, poder ir para o lugar que eu estou, e a gente ali conversando, fazendo as coisas, e ele vai se acalmando. E com o algodão no ouvido, ele se acalmou muito mais rapidamente. Então, eu acho que você pode tentar. O algodão no ouvido não tem o mesmo efeito de um fone que vai tirar todo o ruído ambiente, deixar você em silêncio, né? Aqueles fones, né, que neurodivergentes usam. Mas se der para você usar no seu cachorro, faz um teste. Eu acho que matar um fone por fora não vai matar o cachorro, né? Faz o teste. Mas eu acho que o algodão vai diminuir um pouquinho, sabe, a intensidade do som que chega até o ouvido dele. Eu acho que vale a pena tentar. Não vai causar nenhum dano, não vai machucar, não vai ferir. No caso do meu cachorro, eu vi que fez uma diferença, então talvez possa fazer diferença no seu também. Então, gente, em relação a visitas e crianças na casa, né? Tem pessoas que recebem muitas visitas nessa época do ano. E você tem que conhecer muito bem o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, para que você possa dar o melhor para ele em relação à prevenção do estresse e condições para ele lidar com o estresse dessas mudanças que acontecem na casa nessa época do ano. Uma coisa que as pessoas geralmente ficam um pouco desatentas é em relação à personalidade do pet, a conhecer quem é aquele pet. Os pets, né, os cães, os gatos e outros animais, assim como nós seres humanos, também tem um jeito, tem uma personalidade, tem um temperamento. Tem coisas que ele vai gostar e tem coisas que ele não vai gostar. E isso é absolutamente normal. O que nós não devemos fazer é forçar que ele goste de pessoas e situações que ele não gosta. Tem cachorro que não vai gostar de criança, tem cachorro que não vai gostar de determinadas pessoas. E nós temos que respeitar isso e não forçar ele a estar envolvido com essas pessoas se eles não gostam. Tem pets que não vão gostar de determinados ambientes, não vão gostar de locais cheios de gente. E nós precisamos respeitar isso, porque isso faz parte de manter e de oferecer para ele qualidade de vida e saúde também. Então, quando você procura conhecer quem é o seu pet, você vai poder gerenciar melhor toda essa questão das visitas na casa. Se o seu pet não gosta de muito movimento, de muitas pessoas, de muitas crianças, o ideal é que você separe um cômodo na casa onde possa ser o lugarzinho de refúgio dele, onde ele vai ter a comidinha, a água, o tapetinho higiênico dele, a caminha dele, e você não deixa ninguém entrar naquele lugar, porque é o lugar onde ele vai se refugiar, onde ele vai ficar quietinho, vai ficar acomodado. É importante você orientar as crianças e ficar de olho em cima das crianças, gente, porque tem criança que puxa o rabo, puxa pelo, aperta, enfia o dedo no ouvido do cachorro, enfia a mão na boca e de repente acontece um acidente. E muitos pais ficam com raiva do animal, mas não prestam atenção no que as crianças estão fazendo. As crianças muitas vezes não são bem educadas em como lidar com aquele animal. As crianças, gente, elas são inteligentes. Se você souber impor limites e conversar direitinho com elas, explicando a situação, elas vão respeitar, eu acredito que sim.
Então converse com as crianças e não deixe também o cachorro por conta de ficar ali no meio das crianças, no meio daquela bagunça toda, porque criança é agitado, vai fazer bagunça mesmo. Então se o pet não gosta, retire de perto e também oriente as crianças sobre como lidar com esse animal na casa. Então se você quer identificar se seu pet está estressado, está incomodado, você pode observar que ele vai estar com o corpo tenso, igual a gente fica assim quando está tenso. Você vai olhar nas costinhas dele que ele vai estar meio tenso assim também, sabe? As orelhinhas vão estar para trás, ele vai estar com os olhos muito abertos assim, muito tensos, observando tudo. Ele pode bocejar, bocejo nem sempre indica sono, pode indicar estresse, tá? Ele vai lamber muito o focinho e bocejar ao mesmo tempo também e vai estar tentando se afastar. Gente, se um pet está apresentando isso, está tentando se afastar de uma pessoa, de um grupo de crianças, não force a interação, separa ele porque ele não está gostando, ele está estressado. Você gosta quando te pegam à força, te abraçam à força, te forçam a situações que você não quer? É ruim, não é? Por que o pet tem que ser forçado também a tanta coisa? Nós temos que estar atentos à qualidade de vida do pet, em relação à saúde dele, entender que ele é um ser que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem o jeito dele, ele não é obrigado a gostar de tudo e aceitar tudo que a gente coloca na vida dele, impõe na vida dele, e a gente tem que refletir mais sobre isso. Então tomar cuidado, gente, portas se abrindo e fechando, porque é um entra e sai de pessoa o tempo todo, isso pode proporcionar fugas, tá? Quedas em escadas ou de lajes e de outros locais, então tem que tomar muito cuidado com isso. Pisões, chutes, então tomem muito cuidado com isso, gente. Cuidem bem dos seus pets e fiquem atentos ao que está acontecendo na casa em relação a ele também. E agora vamos para a parte da alimentação, que para muitos tutores essa parte é difícil, porque alimentar o seu bichinho que está ali com aquele olhinho de pidão mais fofo do mundo, é difícil demais evitar atender o pedido dele, né? E acaba dando ali algum alimento. Essa parte também pode gerar muitos atendimentos veterinários, né? Nessa época do ano, porque o pet acaba comendo o que não devia, fica intoxicado, fora os acidentes, fugas que pode gerar atropelamentos. Então é muito importante estar atento a todos os detalhes. Ter um pet, gente, é como ter uma criança. O nível de inteligência deles é como de uma criança ali em torno de 2 anos. Então é como cuidar de uma criancinha. Então você tem que prestar atenção em tudo por ele. Eu tenho uma listinha aqui que eu trouxe para vocês de alimentos que podem ser super perigosos nessa época do ano. Chocolate, uva passa, cebola e alho, temperos prontos, alimentos gordurosos, né? Então tem gente que gosta de assar aquele pernil, né? Fazer aquele churrasco bem gorduroso, toma cuidado. Os panetones, azeite em excesso, ossos, restos de comida, os restos da ceia. Você pode observar no seu pet, né, como consequência de ter ingerido esses alimentos, vômitos, pancreatite, diarreia hemorrágica, convulsões, pode desencadear insuficiência renal. Você pode ver que seu animal está mais tristinho no canto, tá com o abdômen mais encolhido, mais tenso, tá um pouco mais desorientado. Então você tem que estar atento aos sinais de que ele pode ter ficado doente por ter ingerido uma comida que ele não deveria, tá? Então sempre deixe essas alimentações fora do alcance do seu pet. Alerte as visitas, principalmente as crianças, para não dar nenhuma comida para o pet. E sempre tenha nessa época do ano petiscos próprios para os pets, porque principalmente você que tem uma dificuldade de negar alimento para o seu cachorrinho ou seu gatinho, sempre tem em mão petiscos que são mais saudáveis, são mais leves para o seu pet, e ofereça isso na hora que você senta para comer, na hora que está todo mundo comendo. Ofereça para o seu pet uma comidinha pet especial ali que possa fazer bem para ele e não prejudicar ele em nada. Então o que você pode fazer se você percebeu que o seu pet comeu algo que não devia e ele está passando mal? Não force vômito, tá? Procura imediatamente um médico veterinário e, se possível, leve o rótulo do alimento que ele comeu ou descreva exatamente o que o seu pet comeu, para que ele possa ter um atendimento específico mais efetivo, para que ele possa melhorar, tá bom? Olha, eu espero que essas orientações possam te ajudar a passar pelas festas de fim de ano mais tranquilamente, com menos preocupações. Fiquem muito atentos a cada detalhe, tá bom? Eu sei que muitos amam festas e comemorar nessa época do ano, mas nossos pets precisam de segurança e previsibilidade, e que você possa proporcionar isso para eles. E se você quer continuar aprendendo mais sobre a saúde, o comportamento, né, de cães e gatos e de pets em geral, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter as informações corretas de como cuidar do seu pet nessa época do ano. Um beijo para vocês, nos vemos no próximo vídeo.